Alô, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende de quando tiverem a ver isto. Hoje venho-vos falar sobre curiosidade e quiçá sobre uma frase que li recentemente num livro caneleiro e eu achei bastante interessante de se falar, portanto acho que espero eu lembrar-me de dizê-la no fim, mas não quero dizê-la assim ao início, principalmente porque eu estar a falar sobre curiosidade e pronto, bora lá. No entanto, um pequeno disclaimer antes disso, consegui utilizar este setup ainda para o vídeo de hoje, let's go. Acredito que, se calhar não imediato, não já amanhã, mas durante o fim de semana, que seja um bocadinho mais penoso. Nada que não se resolva, mas sendo encontrar assim um setup fixe para fazer os vídeos. E pronto, olha, isto foi o motivo que me fez alegre hoje. Crazy, mas já, vamos. Agora sim, para o vídeo, para o tópico do vídeo. Curiosidade. Bem, o que eu vos posso dizer no que diz respeito à curiosidade, e atenção, eu considero uma pessoa bastante curiosa, portanto, tudo o que eu disser provavelmente vai estar um bocado enviesado, no mínimo, e, to be honest, tudo o resto que eu disse até agora, e provavelmente que irei dizer no futuro também, alguns com mais viés, outros com menos, enfim, goes how it goes. Opa! O que eu vos posso dizer, caiu, caso não tenha nada para perceber, o que eu vos posso dizer é que muitas das nossas reações imediatas, e não só as imediatas, mas então nessas, seja de preconceitos, seja algo assim quase que instintivo e tudo, pode ser abordado de uma forma totalmente diferente, aliás, de formas totalmente diferentes, mas sim, diferentes daquelas que nós, por default, costumamos utilizar, caso sejamos mais curiosos que já somos atualmente, ok? E porquê é que eu vos digo isto? Muitos de nós, é verdade, faz parte, não é necessariamente algo bom, assim como também não é necessariamente algo mau, tem as suas razões e seguindo essas razões faz sentido, mas muito daquilo que nós fazemos é em piloto automático, ok? Gasta menos energia, o cérebro adora e, portanto, continua a ir, ok? Há sempre aquela tal parte de inércia, ok? E muito sobre isto depois. Mas há sim essa tal inércia e acho que, por exemplo, estávamos curiosos o suficiente para de facto perceber se há algum tipo de inércia e se há, porque é que ela existe e porque é que se calhar é mais acentuada nos casos, nos temas do que noutros, se calhar é com algumas relações que nós temos, se calhar é mesmo sobre alguns tópicos, se calhar é por algum outro tipo de fatores e pronto, tudo isto, fazer estas perguntas, tentar respondê-las, mesmo que estejamos certos, mesmo que estejam errados, simplesmente temos essa iniciativa, já demonstra curiosidade, ok? Eu acho que muitas das coisas, em especial aquelas que nós normalmente temos um bocado mais de dificuldade em lidar com, ou que reagimos de uma forma que depois até parece que pá, não estávamos bem alinhados com nós próprios quando fizemos aquilo que fizemos, ou não fizemos aquilo que, pronto, gostaríamos de ter feito, ou achamos que devíamos ter feito, mas nós, pronto, conseguimos ter um bocado com insight, caso sejamos curiosos o suficiente para nos perguntar porquê, ok? Não é só porquê, não é a única pergunta, embora seja uma que explota e ali imensas portas, pá, nós podemos bater nelas e tentarmos perceber o que é que encontramos do outro lado. Nomeadamente, pá, seriam respostas, né, que nós estaríamos à procura, mas às vezes encontramos ainda mais perguntas, enfim, é o que é. E acho que é uma abordagem, isto é um mindset bastante interessante de se ter e benéfico, de certo modo, ok? É verdade, às vezes disse que a curiosidade matou o gato e por vezes há certos tópicos em que nós devemos saber controlar a nossa curiosidade e saber não continuar, ok? Que outras vezes depois também há uma espécie de inércia e caso não consigamos pará-la quando devemos de a parar, sofremos as consequências, por isso, em especial, estou a dar foco especial às consequências negativas, mas pá, focando um bocado nisso dessas nossas tais reações imediatas. Por exemplo, vou-vos dar um exemplo um bocado prático, se calhar não tão prático quanto isso, se calhar não tão realista, mas imaginem, ok? Que estão a andar na rua, pá, vêm duas pessoas, vocês estão totalmente tranquilos, não sei o que, não sei o que mais, e percebem que mal elas passam por vocês, tipo, fogo, viste como é que ele estava vestido? Bem, eu nunca me vestiria assim. Dizem isto com total banalidade. E vocês levam aquilo e cai-vos mal. Tipo, não conseguem explicar porque é que vos caiu mal, mas não é como se houvesse algo necessariamente mal ou errado com a forma como estão vestidos ou com a forma como, sei lá, estão a andar, etc. Mas ao mesmo tempo é estranho, tipo, porque é que disseram aquilo e começam se calhar tipo, a olhar para a forma como estão vestidos e perceber se de facto havia alguma coisa,
fora do normal, ou etc. E ficam a comer um bocado aquele assunto e a ruminar um bocado, ok? Primeiro, não sei se isto acontece, já aconteceu, e não, mas se calhar algo semelhante, e já aconteceu algo semelhante, desculpa, comi a palavra, e o que é que eu quero dizer com isto? Conseguir pensar sobre isto e, por exemplo, porque é que reagimos, porque é que caiu da forma que caiu nos nossos ouvidos ou na nossa consciência e porque é que reagimos da forma que reagimos. E quem fala disto fala, por exemplo, de hábitos, fala de relações que temos ou tivemos ou não tivemos ou whatever. Enfim, há imensas coisas pelas quais podemos ser curiosos e podemos interrogar-nos sobre porque é que nos sentimos da forma que sentimos em relação a elas. Mas no que diz respeito a estas aqui que despotam algum tipo de sensações, se calhar um bocado mais desagradáveis, acho que é bastante interessante fazer. E muitas das vezes nós evitamos ser curiosos porque temos receio de encontrar o que é que está do outro lado. Mesmo que não estejamos conscientes disso, temos receio de encontrar o que é que está do outro lado. E por vezes é de facto algo desagradável, é verdade. E atenção, simplesmente acabamos por ter uma espécie de uma evidência que sim, há aqui algo desagradável que provavelmente precisa de ser tratado. E portanto pode ser um meu wake-up call para perceber que algo precisa de ser feito, porque se nada muda, nada muda. E às vezes convém que mude para melhor. E portanto, pode acontecer isto, assim como também podemos encontrar algo bastante bom, maravilhoso até. E se calhar isto acontece mais no que diz respeito às coisas que nos fizeram mais felizes ou mais contentes e perguntar porque é que nos fizeram dessa forma. Porque por vezes é isso que nós fazemos, é como se estivéssemos num quarto escuro e através destas perguntas que conseguíssemos ter acesso a uma lâmpada, ok? E conseguimos perceber melhor onde é que estamos, o que é que temos à nossa volta e o que é que nós temos que fazer enquanto estamos nessa tal sala, ok? E por exemplo, imaginem que reparam que tem algum tipo de preconceito, até pode estar bastante correto, como pode estar bastante correto, isto é, a nível pragmático. Perguntarem-se porque é que assim o é, pode ser o suficiente para. E vamos assumir, é verdade que é um preconceito, é uma palavra chata, uma palavra feia, normalmente não está associada a características que levam a elogios, ou pelo menos a nível de moralidade. Mas imagino que por acaso até estão bastante corretos, ok? E que é um preconceito, é quase como uma reação instantânea que faz literalmente sentido de se ter, ok? Não é por isso que nós devemos de saber quando utilizar aquilo a nosso favor e quando não utilizar aquilo, porque utilizá-lo seria contraprodutivo, ok? E quem fala disto também fala de outras reações como é que imediatas. E eu falo mais deste tipo de situações que, claro, não são as únicas, ok? Mas são as vezes aquelas em que são estas as vezes em que nós estamos menos conscientes, ok? E acontecem inúmeras vezes durante o nosso dia, durante a semana, durante o mês, whatever, durante a nossa vida. E ter esta mudança de perspectiva, ter esta mudança de comportamento é como se fosse ali só uns pequenos graus de diferença, mas leva-nos a destinos totalmente diferentes. E eu acredito que esses destinos totalmente diferentes, na grande maioria das vezes, são destinos benéficos, ok? Que normalmente envolvem algum tipo de autodescoberta, é verdade. Mas que é uma autodescoberta positiva, mas tem os seus altos e baixos a nível de sensações que temos à medida que, pronto, vamos nos descobrindo mais sobre nós próprios, sobre os nossos valores, sobre os nossos princípios, sobre aquilo que queremos fazer, porque é que reagimos da forma que reagimos e de que forma é que podemos utilizar isso a nosso favor. Tudo isso ajuda, ok? Ou tem potencial para nos conseguir ajudar. A questão é que para nós conseguirmos extrair esse potencial e conseguirmos materializá-lo também, é preciso ser curioso, ok? Sobre nós próprios, sobre outras pessoas. Por acaso isto é um pensamento que já tive inúmeras vezes, ok? Inúmeras vezes, atenção, não foram assim muitas, mas já foram umas boas quantas vezes. Estou a andar de carro e de facto, eu não conheço ninguém que preste assim muita atenção, nem pouca até, acho eu, para reparar que do outro lado está uma pessoa a conduzir. Do outro sentido, à nossa frente, etc. E que é uma pessoa que tem uma vida inteira, também conhece outras pessoas que também têm vidas inteiras, etc. E é estranho, tipo, é curioso, numa sala, podemos estar numa sala, ok, com 20 pessoas. Às vezes, viver a nossa vida toda, conseguires, por algum motivo, não vai acontecer, né? Mas imaginem, conseguimos viver e reconhecer todas as outras experiências que uma pessoa ao nosso lado teve e as restantes pessoas da mesa, etc. A quantidade de anos que teríamos vivido, a quantidade de experiências, etc. E às vezes até podia ser o suficiente para voltar, depende da sala e depende da gente que está nessa sala, para voltar a tempos antes de Cristo, etc. Ou seja,
há imensa coisa, vidas, ok? Do outro lado e que nós poderíamos aprender com as outras pessoas e que muitas das vezes essas pessoas também são as pessoas que nós temos à nossa frente, que tomamos por garantidas, seja de família, seja de amigos e etc. Mas que podemos aprender com, caso consigamos ser humildes e curiosos o suficiente para perceber que do outro lado há uma pessoa que vive uma vida, assim como nós, ok? E simplesmente ter essa curiosidade, às vezes é o suficiente, até mais que o suficiente, para alterar a dinâmica da relação, para alterar a dinâmica da própria conversação, ou não, caso ela nem sequer existisse, para poder passar a existir, com a pessoa. E ajuda primeiro a levar as coisas tudo mais na desportiva e também acredito eu de uma forma um bocadinho mais alegre. E tem imenso potencial para nos ajudar, a curto, médio e longo prazo, ok? E portanto, sim, key takeaway, tentei falar sobre curiosidade aplicada em diversos temas com nós próprios, agora nesta parte final também, de um ponto de vista um bocado mais externo. Mas, por exemplo, ainda voltando ao tal caso de. Porque eu nunca me vestiria assim. Se de facto formos curiosos, o suficiente temos que perguntar. Em vez de focar o foco todo em nós próprios e naquilo que nós sentimos e na forma como aquilo caiu, que também é importante, atenção, também é importante, podemos estar a perceber o que é que leva uma pessoa a achar aquilo, a afirmar aquilo. É curioso, ok? Não precisamos de satisfazer toda a curiosidade, tal como vos disse. Há que saber quando ter ali um ponto de travagem para parar. Mas, porque senão continuamos ali a rebolar e chega a um ponto em que já não é benéfico, começa a ser mais prejudicial. Mas, perdão, para explicar que com curiosidade conseguimos, através de um só acontecimento, encará-lo de diversas perspectivas e perspectivas estas que levam a outras diversas perguntas inúmeras. Perguntas e respostas e oportunidades de conhecer algo novo e se calhar até bom, ou conhecer algo mau, mas que também pode ser convertido depois em algo bom, quer seja sobre nós próprios, quer seja sobre as pessoas que estiveram envolvidas nessa situação, whatever it may be. Boa verdade. E portanto, sim, sejam mais curiosos, tentem tirar isto tudo para conseguirem tirar também um melhor proveito das coisas assim banais e, consequentemente, também das coisas mais importantes e, consequentemente, da vossa vida, em boa verdade. E acho que sim, acho que é uma coisa boa que podemos fazer e sim, ajuda-te a levar tudo mais na desportiva. Sabes lá porquê? Podemos ser curiosos e tentar perceber porquê, mas isso não vai ser discutido agora. Mas ajuda a levar as coisas mais na desportiva e também isso por si só é uma mudança que, mesmo que não conseguimos tirar mais nada da situação, conseguir simplesmente levá-la na desportiva às vezes é uma vitória enorme, ok? Mesmo que não seja em específico para aquele momento, mas sim para todos os que vêm a seguir. E portanto, acho que também deve ser reconhecido e devemos estar gratos por ter acontecido. E o que é que é mesmo isto? Sejam curiosos, curiosas, e acho que se vão divertir mais e a experiência em si deste projeto de vida também será melhor e mais interessante. E pronto, até à próxima, é isso. Fui.